Relato Dois Chapéus de Boiadeiro. Autor Pablo de Salamanca. Naquela época, meados da década de 90, fui convidado a participar de um terreiro de umbanda bem tradicional. Eu era um médium novo, com apenas 2 a 3 anos de desenvolvimento. Fiquei ali por cerca de 1 ano, mas naquele breve período tive a oportunidade de identificar práticas que não eram positivas dentro de um culto que se dizia umbanda e que assinalava prestar uma verdadeira caridade. Notei interesses materiais e uma série de distorções, inclusive desvios de conduta tipicamente humanos, muito comuns em diversas religiões. Portanto, eu já não estava feliz ali, mas procurava cumprir meu papel de forma disciplinada, naquele contexto, até uma definição de possíveis novos rumos. Em determinada época, o pai de santo da casa disse que haveria uma festa de boiadeiros, tendo orientado que todos os médiuns comprassem chapéus de couro típicos desta linha de trabalho. Bem, eu nunca tinha usado apetrechos sobre o meu corpo como cocares ou chapéus. Lá isto nunca havia sido solicitado. Não critico as casas que usam, mas ali, um local muito tradicional e antigo, nunca se havia pedido isto. Eu e Tetê Souza, que também estava no terreiro, achamos um pouco estranha esta mudança de conduta. Entretanto, isto não era essencial. O que já nos incomodava eram outras atitudes do dirigente e de algumas pessoas agregadas ao centro. Contudo, prosseguíamos e eu me dispus a ir comprar os 2 chapéus de boiadeiro, um para a entidade da minha coroa e o outro para o guia de Tetê Souza. Andando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, na direção de uma loja de artigos religiosos, tive a sensação de que a compra seria algo inútil. Entretanto, insisti, pois aquilo era uma incumbência minha. Eu havia me comprometido a adquirir os 2 chapéus. Logo depois que comprei os objetos, caminhei até o ponto de ônibus para retornar ao meu lar. Neste trajeto, veio-me à mente o seguinte: não vai ter a festa de boiadeiros. Fiquei surpreso com a informação, porque ela aconteceu de forma taxativa. Porém, como eu era um médium novo, não poderia ter convicção. Será que havia um desejo inconsciente de minha parte em não continuar naquele terreiro? Bem, aqui faço um parênteses neste relato e coloco aos que são médiuns novos de umbanda, nos dias de hoje, que testem as suas próprias intuições. Anotem ou guardem de memória tudo o que surja espontaneamente em suas mentes, de maneira a verificar, posteriormente, se as mensagens foram corretas. Fazendo isso, sistematicamente, poderão separar o que é uma intuição legítima de seus próprios pensamentos e desejos. Com o tempo, inclusive, será possível identificar sinais corpóreos e mediúnicos que são típicos de cada um, estreitando os laços com os amigos espirituais. Voltando ao relato, informo que, de fato, não houve a festa de boiadeiros. O pai de santo ficou doente e impossibilitado de fazer aquela sessão, mas não só isso. Teve que ser internado e decaiu muito. Veio a falecer e ninguém conseguiu reabrir o terreiro.
os médiuns se dispersaram, mesmo com os esforços do pai pequeno da casa em mantê-la. Fechando este relato, recordei este fato recentemente quando Tetê Souza achou os 2 chapéus de boiadeiro muito empoeirados e esquecidos. Ao vê-los, os 2 chapéus que nunca foram utilizados e que estão ilustrando este vídeo, rememorei toda esta ocorrência. Fotografei-os e registrei como é importante prestar atenção às mensagens que os guias e protetores nos passam no dia a dia. Salve os boiadeiros, salve Umbanda!